7h34 da manhã, prefeito André Vecchi fala em entrevista ao vivo conosco nesta manhã de segunda-feira. Nós vamos abordar alguns pontos aí das ações, né, da Prefeitura Municipal de Brusque com o prefeito André Vecchi, que está ao vivo conosco na manhã desta segunda-feira. Prefeito, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui dos nossos estúdios. Eu gostaria de começar falando, prefeito, sobre duas situações aí da área da saúde relacionadas a duas UBSs. Uma delas levantada na Câmara de Vereadores semana passada, de que a Prefeitura corre aí o risco de perder um recurso por conta da questão de atraso na licitação para a construção de uma UBS. E o outro tema é a UBS que está para ser construída aqui no centro, no loteamento Schaeffer, e que está tendo aí uma posição não contrária à UBS, mas contrária de moradores. Eu recebi até uma carta aqui do pessoal, representante dos moradores, contestando o local, alegando que ali, inclusive, é um local de área verde. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito desses dois assuntos, como é que a Prefeitura recebe essa situação e pretende encaminhar a solução, evidentemente, para os dois casos. Bom dia. Perfeitamente. Bom dia, Sérgio, bom dia, Bianca, bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Diplomata. Obrigado mais uma vez pelo convite para poder estar aqui. E a saúde é sempre um tema bacana para a gente poder falar, né? A gente que conseguiu nesse pouco tempo de mandato avançar tanto com a saúde, né? Inauguramos o PA 24 horas na Santa Terezinha, dobramos o número de equipes da estratégia da saúde da família, resolvemos o problema da quantidade e agora a gente avança para passo com a questão da qualidade do atendimento, né? Em dando melhor estrutura nas UBS para os servidores, né? Em dando esse carinho, essa atenção para a nossa equipe poder repassar isso no atendimento para a população. E dentre as estratégias que a gente tem, para a gente poder melhorar o atendimento, também tem uma estratégia de redução de custo e proporcionar não só à população, mas aos servidores um novo equipamento mais adequado para o atendimento, que é a nova UBS do centro. Então, só para contextualizar de forma rápida, logo quando eu assumi em maio de 2023, 2 meses depois, a gente recebeu um ofício do Ministério Público de que a Prefeitura já havia sido notificada um ano antes, ou seja, na outra gestão, para que a UBS do centro, que era lá na rua Riachuelo, não sei se você se recorda, saísse, fosse transferida para outro lugar, em virtude de uma questão da própria vigilância sanitária do município, declarou que lá era um ambiente insalubre. Olha, como é que uma UBS vai ser insalubre para os nossos servidores e para a população? Então a gente fez um termo de ajuste de conduta para que a gente pudesse achar um novo local. Alugamos uma casa ali na Lauro Miller, na frente do Stoltenberg, né? Que é uma casa grande, adaptada, né? Sem estacionamento para a população, a não ser as vagas que tem na rua, né? E com poucos estacionamentos para os próprios servidores. Então é uma adaptação, é algo temporário. E diante disso nós escrevemos então no PAC o projeto para a construção de uma nova UBS no centro. Fomos contemplados em março do ano passado, então desde março do ano passado a sociedade sabe que Brusque foi contemplada com uma nova UBS centro num imóvel próprio. A questão é que a UBS precisa de uma metragem mínima para ser construída, que é 2.160 metros quadrados, então é uma área grande na região central. E o único terreno que a Prefeitura tem que estaria apto para receber esse tipo de equipamento é o terreno ali no loteamento Schaeffer, né, que tem aí cerca de 3.000 metros quadrados. Então nós fizemos, né, encaminhamos a matrícula, fizemos o projeto, colocamos na licitação e a menos de um mês começa o movimento de um grupo de moradores que não representam todos do loteamento, muito menos aqueles que são usuários das unidades básicas de saúde. Só para informação da população, ano passado a UBS Centro atendeu 15 mil pessoas, né? Foram 15 mil atendimentos. Às vezes a pessoa pode ir mais de uma vez, né? Então foram 15 mil atendimentos. E aí começou esse movimento por acharem que, em tese, seria uma área verde, o que não é. Nós tivemos uma reunião com os representantes dos moradores, onde se apresentou a matrícula e lá uma área de uso comum, né? Então, quando foi feito o loteamento, aquela área já foi deixada para receber futuramente, por ocasião, se vontade da administração, a construção de um equipamento público. Então, o uso dela está sendo, né, direcionado para aquilo que ela foi concebida lá atrás, quando o loteamento foi criado. Então, não há questão de área verde. Então, essa é em relação respondendo a questão da área verde. Em relação aos prazos, o nosso prazo é dia 15 de abril para enviar a documentação da licitação concluída. A licitação ocorre amanhã. Então, a gente tem um prazo ainda, né, de cerca de 2 semanas para poder encaminhar toda a documentação. Então, esse risco em que se fez barulho, não vejo que seja um risco tão próximo, até porque se porventura acontecer algum episódio que possa atrapalhar a licitação ou qualquer coisa nesse sentido, nós teríamos ainda a possibilidade de justificar para o Ministério. Olha, se ocorrer um fato que vá para além da gestão da Prefeitura, que a Prefeitura não tem gerência, a gente justifica, o Ministério acho que naturalmente vai aceitar para poder prorrogar esse prazo. Então não vejo como um risco tão grande. Agora tem risco sim se a Prefeitura, por vontade própria, cancelar a licitação. Olha, cancelei a licitação por um motivo aí
mas eu quis cancelar. Aí eu não tenho como justificar para o Ministério. Vão dizer, mas por que você não viu isso antes? Né? Então, por isso que a gente avança com essa construção da OBS, né, com a transparência que sempre teve e dialogando. Né? Recebemos os moradores, explicamos, ouvimos argumentos, apresentamos nossas razões, né, e a gente segue com o projeto da OBS Centro. Esse encontro com os moradores aconteceu quando, prefeito André, até porque na carta aqui, por exemplo, na abertura da carta, eles alegam até que não houve esse diálogo, que não está havendo esse diálogo com os moradores. Não, nós tivemos a reunião, eu até vou abrir a minha agenda aqui, mas se não foi na semana passada, foi na outra. Nós tivemos a reunião com os moradores na semana passada ou retrasada. Mas nós tivemos a reunião com os moradores, foi presente o Dagomar Carneiro, né, o Dr. Salésio, o Laerte, a Maxine e o Marcelo. Foram 5 representantes da comunidade, deixaram até alguns documentos comigo, mas diálogo teve, né? Talvez esse documento foi escrito antes da conversa, né? Seria um documento mais antigo, mas a conversa com a comunidade a gente teve. Eu recebi na sexta-feira, né? Então por isso que eu estou dizendo. Então ele está desatualizado. Isso. Mas assim, Sérgio, de novo, embora eu não concorde, eu entendo e respeito a posição de quem é contrário. Né? Não precisa concordar, eu respeito, né? Agora, diante disso, criaram-se, né, uma série de narrativas que não prosperam, né? Uma delas é essa, o prefeito não atende. A outra, vai meter 5 linhas de ônibus. A outra é que precisa de ponto de ônibus. Olha, não necessariamente. As pessoas que moram no centro, elas conseguem se deslocar sem ônibus. Na Riachuelo, também não tinha passagem de ônibus na Riachuelo, tinha próximo. Como não tem hoje na Matilde Schaeffer, mas tem próximo. Então, um ponto de ônibus não é um impeditivo. E a gente escuta isso, às vezes, de pessoas que nunca entraram numa UBS. Como é que a pessoa quer discutir que precisa de ônibus ou não, se ela não sabe nem qual é o papel de uma UBS? Mas, de novo, a gente não precisa concordar, tem que respeitar uma opinião do outro, mas foi criado aí por uma parte, porque uma minoria não representa naturalmente a totalidade dos moradores que são contrários, mas tem uma minoria inventando algumas questões ali para tentar tumultuar esse processo. E a gente tem tratado isso com a maior transparência possível, inclusive os moradores que foram lá, foram para casa sabendo, a gente tirou uma série de dúvidas, sabendo dos argumentos da prefeitura, podem concordar ou não, mas a transparência e o diálogo a gente sempre teve. Perfeitamente. Prefeito, mudando de área agora, digamos, dentro da administração, né? Estamos aí na expectativa, então, da continuidade das obras da Antônio Raio também, né, prefeito? Que tem recurso do Estado aí, né? A gente tem agora, em relação ao Antônio Raio, a Celesc tem um prazo para mudança ali de alguns postes, né? Vai fazer agora ao longo de abril, e a gente tem, então, para poder finalizar esse trecho e poder continuar sentido subida do Monte Serra. Então a gente vai subir o Monte Serra, vai fazer toda a revitalização daquela via, e a gente tem o projeto de fazer uma grande intervenção na entrada da Nova Brasília, que hoje é um problema muito grande. Quem sai ali da Ramatex, né? Tu tens quem sobe lá da Santa Rita, tu tens a rodovia cortando, então ali é algo muito confuso. A nossa ideia é que essa rua da Ramatex seja ou só de entrada ou só de saída, e a rua lá do posto de combustível seja só a entrada, só a saída. Então, teria esse controle maior de fluxo, sobretudo na segurança, né, de quem transita por ali. Então, hoje a gente tem essa pendência de repasse de 7 milhões de reais. Atrasou um pouco também esse repasse, porque a gente lá atrás fez a mudança no projeto, que daí tem que ser aprovado pelo governo do estado e tudo mais, porque aquela gota na entrada do pavilhão na FENARRECO não tinha previsão de ser feita daquela forma. Então nós entendemos que aquela gota, que é um retorno ali, é fundamental, porque quem vem da ponte Andrea Volkmann não pode convergir à esquerda, e as pessoas estavam fazendo. Então a ponte era pouco utilizada também porque a pessoa que passava da ponte, ela era obrigada a pegar Antônio Raio sentido a van, pavilhão da FENARRECO, né? Agora não, ela vai ter a possibilidade de fazer o retorno, trazendo também uma segurança maior no trânsito naquela localidade. A gente acredita que ao longo desse mês de abril a gente tem pelo menos um repasse, né, de 3,5 milhões, que é a média dos repasses que são feitos, né, em cada parcela, para a gente poder já iniciar esse trecho sentido subida do Monte Serra. O enroncamento da Beira-Rio está chegando ao final, né, prefeito? Está chegando ao final. A gente fez uma intervenção muito grande, sobretudo naquela curva do Corpo de Bombeiros, né, do Forte Atacadista, ali aquela curva, tem trechos que ficaram 3 metros de largura o enroncamento, para que nunca mais seja mexido. Já foi testada, né, nós já tivemos um episódio recente que o rio chegou a sair um pouco da calha, e a gente viu que aquele enroncamento resistiu, não só pela largura de enroncamento, mas a gente também fez a fuga, né, que é entre as pedras ali, a gente colocar um material para que a água não entre e não vá correndo por baixo da pista. Então foi feito esse processo também. Ali foram mais de 2 milhões de reais de recursos do governo do estado, que enviou lá no Recupera SC, e que possibilitou que a gente contratasse as máquinas por hora e também a compra de pedras, né.
Então a gente fez de forma urgente aqueles locais que precisavam, que era daquela curva do Bombeiro, e aí depois o trabalho continuou com aquela frente ali até embaixo da ponte Andrea Volkmann, né, que estão com um paredão, né, até bonito, né, de pedra ali, e resistente para poder suportar a força da água. E a margem esquerda, a gente publicou semana passada o edital da licitação da margem esquerda, né, ela foi destruída em virtude das chuvas também, né, e só que a obra estava em garantia. Então teve todo um trâmite da gente contratar uma empresa para fazer uma perícia, né, e a empresa identificou que foi uma falha na execução do projeto. A gente abriu um processo administrativo, claro que a empresa tem todo o direito agora de se defender, né, de apresentar os seus argumentos, mas no limite, se comprovada essa tese levantada pela perícia, a empresa vai ter que ressarcir o município ou em recurso, ou uma outra obra de valor equivalente no outro local da cidade, que também é possível. E agora a gente lança essa licitação, R$ 2,5 milhões também, para fazer recuperação de toda a margem esquerda, né, que, né, faz bastante tempo aí que a comunidade tem nos cobrado. Perfeito. Ainda falando de obras, aproveitando aqui, vamos falar um pouquinho da Beira-Rio, que está em construção rumo ao Rio Branco e posteriormente também até o bairro Dom Joaquim. Mas antes de falar da Beira-Rio, eu gostaria de perguntar o seguinte: a ponte do Maluche recebeu todo o trabalho que era necessário ali de recuperação e tal, teve aquele... E a gente percebe que o acabamento final, principalmente com relação aos pedestres, coisa não aconteceu ainda, prefeito. O que faltou ali? Não, já está acontecendo, Sérgio. Se você passar lá... Passei sábado ali de manhã. Mas a calçada ainda não está totalmente pronta, né? Tem ali, para subir na ponte ali, está um pouquinho complicado. Sim, aí, né? Mas já iniciou, né? Que é diferente de não ter sido feito nada. A calçada já iniciou, a gente até teve a infelicidade de algumas pessoas passaram lá com bicicleta, isso, até a marca... Eu percebi. Até a marca das rodas ali, a gente tem cobrado a empresa. Ela iniciou na semana passada porque precisou fazer um ajuste ali do SAMAI, da parte da tubulação. Não adianta, algo que a população mais me cobra é o seguinte: faz o asfalto, o SAMAI vai lá e abre depois do asfalto novo. Então foi feita essa intervenção, mas a calçada já iniciou, a gente espera concluir essa semana, né? A gente tem cobrado a empresa também. A prioridade foi liberar a pista, né, para o tráfego dos veículos, mas a gente tem essa cobrança que a gente sabe que passam muitos pedestres por aí, até quem vem da Avenida das Comunidades tem um buraco na calçada ali com uma placa sinalizando, então a gente tem pressa em resolver isso aí para que ninguém, né, corra risco daqui a pouco está se machucando. E a sequência da Beira-Rio, como é que está, prefeito? Então, a Beira-Rio são 3 lotes de inicial e o quarto que seria a ligação da Aurito Schwartz, né, mas o primeiro lote ele compreende dos fundos da Igreja Calvário, passando por aquela ponte Maluche Rio Branco até a entrada da Irmãos Hort. Ele já está bem avançado, né, no cronograma. A gente tem a previsão da entrega para novembro, contratualmente novembro desse ano, mas a gente quer antecipar. Então a gente tem conversado muito com a empresa, claro que depende de uma série de fatores, sobretudo do tempo, que tem, na média, nos ajudado bastante. A gente já pegou períodos muito mais chuvosos, né? Então a empresa tem conseguido tocar a obra de forma acelerada. O lote 2 também está dentro do prazo, né? O lote 1 está adiantado, o lote 2 está no prazo, que também a entrega é em novembro desse ano. Embora ele tenha sido listado depois, por ser um trecho menor e com uma intervenção menor, o prazo de execução é mais rápido. Sim. Então, contratualmente, os 2 trechos serão entregues em novembro desse ano, que compreende o lote 2, a continuidade ali da frente da Irmãos Hort até a ponte do Pilolo, né, que liga ali no Novo Otto Atacarejo. Certo. Né, aquela ponte de intervenção. E o lote 3, que vai dessa ponte até a ponte Alois Petermann, que é lá a ponte do Chico Motos, sabe? Bem, chegando em Dom Joaquim mesmo, quem vem pela Ernesto Bianchini, aquele trecho a gente pretende licitar esse semestre. A gente quer licitar esse semestre para poder entregar até o final do ano que vem, que é um trecho grande também, de uma intervenção grande. E esse trecho prevê também, Sérgio, que a gente faça o prolongamento da ponte Alois Petermann. Porque se lembrar a enchente que nós tivemos em 23, Dom Joaquim foi um bairro muito castigado, porque tivemos uma série de aterros, todos dentro da lei, isso não está sendo questionado, mas a ponte ela acaba sendo um funil ali, né? Então a gente alongando o vão dela em 30 metros, esses 30 metros a Beira-Rio vai passar por baixo, né? E você vai ter, quando o rio sair da calha, vai ter toda essa área de vazão para que a água não fique retida no bairro e ela possa dar continuidade, né, sentido centro e Itajaí. Então, dentro do projeto do lote 3 da Beira-Rio, a gente previu também, teve essa preocupação, né, de fazer esse prolongamento do vão da ponte em 30 metros. Esse trecho que está em andamento agora, ele vai até a nova ponte construída ali no Rio Branco, é isso? Próximo da Irmãos Hort. O primeiro lote, isso. Ele vai... que passa por trás da Igreja Calvário, ele vai terminar naquela ponte nova. Ele atravessa a ponte e tem um grande trevo de acesso bem na frente da Irmãos Hort. Perfeitamente. O primeiro lote é até ali, o segundo é dali até a ponte do Pilolo. E ali é que se pretende fazer a nova ligação com Guabiruba, então? Isso, inicialmente a gente tinha conversado com a nossa equipe de engenharia, até tenho cobrado bastante,
porque por ser uma obra que liga os dois municípios, a gente quer sentar com o governador para ver se a gente tem algum repasse de recurso estadual para poder fazer essa intervenção. Então, a ideia inicial é que essa ligação nova Brusque-Guabiruba fosse feita pela Varginha. O que não impede agora, né, a gente tem discutido para ver se há uma possibilidade, tem uma sugestão de um outro acesso do lado do Irmãos Horti, né? Sim. Quem vem do Guaranis, a Varginha depois, seria antes do Irmãos Horti, então uma via que seria um trecho mais curto, né, com uma subida menor e mais barato. Então, mas a gente está definindo isso em conjunto com a Prefeitura de Guabiruba. Certo. Eu ainda quero falar das concessões com o prefeito bem rapidamente, mas antes tem uma pergunta do ouvinte ali com relação a Ernesto Bianchini, prefeito. Mesmo com a construção da Beira Rio, ele pergunta se há uma previsão de um recapeamento asfáltico da Ernesto Bianchini, principalmente ali na altura do Schmidt Gás, aquela região ali que realmente está bastante esburacada. A gente fez já uma intervenção na Gabriel Sigel, que era uma via que vai da Ernesto Bianchini sentido Guabiruba, que estava bem prejudicado. A gente fez o recap de um trecho ali longo, e a gente tem a previsão, Sérgio, não só da Ernesto Bianchini, mas das principais vias dos bairros, né, fazer o recap completo, porque tem alguns lugares, a Ernesto Bianchini é um exemplo, que o tapa-buraco já não resolve mais, né, a gente percebe isso. Você abre um buraco um dia, fecha o buraco no dia, no outro dia abre um buraco em outro local. Então, o recap completo ele é importante. A gente vai fazer o recap na Ernesto Bianchini, então a população pode ficar tranquila, e isso vai alinhado, Sérgio, a um programa que a gente tem, que é o Brusque Quem Ama Cuida, que vai cobrar também a questão das calçadas. Então, a gente vai fazer esse ano ainda uma notificação e nos imóveis dessas vias principais que não tem calçadas, dando prazo para que as pessoas se regularizem. Quem tem calçada quebrada, que arrume. Quem não tem calçada, que o faça, porque a calçada é responsabilidade do morador, do proprietário do imóvel. E aí, como contrapartida, porque a gente sabe que tudo vai dinheiro, né, o morador vai gastar o dinheirinho para fazer a calçada dele, que é bom para ele, valoriza o imóvel, é bom para a comunidade, que pode transitar com segurança, e a prefeitura em contrapartida, então, faz o recap do asfalto. A gente já quer começar isso, essa parte dos recaps a gente já iniciou de forma pontual agora, mas de uma forma mais efetiva nessas vias mais longas a partir do ano que vem. Ok, antes ainda das concessões, aqui eu recebo mais uma pergunta, eu quero transferir em respeito ao ouvinte, ao prefeito, né? Ele questiona aqui sobre a ponte Durval Luz, que está, segundo ele, abandonado em enrocamento. Diz aqui também que o vice-prefeito havia dito que seria terminado no ano passado e isso não aconteceu. Na rua Durval Luz. Não sei qual é que é essa ponte aqui, não estou lembrado agora, pelo menos, né? Tem que dar pesquisa, também não agora de cabeça. Bianca, depois nos ajuda ali, Gino. Perto do Estaque. Perto do Estaque. Ah, certo, próximo ao Estaque. Deve ser na própria rua Durval Luz, então, né? Eu estava imaginando aquela outra transversal lá. Porque tem a ponte da Rua Itajaí, que foi feita. Exatamente. Deve ser a ponte da Rua Itajaí, será? Provavelmente porque sim. Porque as pessoas reclamam que um lado do enrocamento não foi feito? Isso, exatamente. Deve ser essa situação aí, então. Né? Rua Itajaí ali. Então tá certo. É a sequência da Durval Luz, na verdade. Isso, porque a Durval Luz eu não me recordava ter ponte ali, mas tudo bem, da Rua Itajaí. Ali foi feita, né, toda aquela reforma daquela ponte, foi feito enrocamento de um lado. A questão dele, pontual, eu acho que é uma casa que tem, que ela quase que extrema, que é extrema com o Rio Limeira, que passa por ali, e que o rio tá invadindo o terreno dele. Eu acho que é essa situação. Eu tenho que dar uma olhada, eu tenho que analisar, porque é um caso muito específico, agora de cabeça. Mas depois, se tiver o contato do morador para nos passar, eu dou uma olhada e a gente ainda hoje dá um retorno para ele. Ok, perfeitamente. Concessão do Parque Leopoldo Moritz já concretizada, né, prefeito? Expectativa boa para reorganização ali do local? Com certeza. A gente fica feliz, né? Tivemos, salvo engano, 3 ou 4 entidades, CNPJs que participaram dessa disputa. A Cocersul, que é a cooperativa cervejeira aqui da nossa região, acabou vencendo. Eles têm um projeto bem bacana de fazer um Biergarten lá, com várias opções, né? Não só de chopp, até algumas pessoas falaram, e as crianças? Não, o parque continua sendo para as crianças, mas vai ter a opção da venda de chopp, como sempre teve a opção de venda de bebida alcoólica, né? Não vai poder cobrar entrada, vai ser algo bem bacana. E claro, agora quem venceu essa concessão tem todo o interesse em fazer o parque o mais atrativo possível, né? Para que as pessoas frequentem o parque e acabem consumindo. Então a gente está muito feliz, né? E sabe também da seriedade do trabalho do Cícero e toda a equipe ali da Cocersul, e estamos então muito otimistas, né, de que esse projeto agora vai ser um sucesso. Lembrando que a gente acabou retirando o antigo econômico que tinha lá, em virtude de uma decisão judicial que se arrastava por muitos anos, né? E agora a gente devolve esse equipamento para a comunidade, né, nessa nova estruturação da Cocersul, que em breve deve estar abrindo, né, as portas aí com esse novo formato. A concessão do esgoto sanitário de Brusque, em que pé está a situação hoje, prefeito?
Boa. A gente fez algumas etapas prévias, né, do ponto de vista legal, como a audiência pública, abrimos a consulta pública para que qualquer pessoa física ou jurídica questionasse o edital, apresentasse sugestões. Então, foram feitas sugestões ao longo desse processo da consulta pública. O IPGC, que é um instituto que tem elaborado esse edital, está fazendo, então, esse compilado e atualizando o edital, né, com base na consulta pública, e agora, em abril, a gente está encaminhando, aliás, até o final da próxima semana, né, dessa semana, a gente vai estar encaminhando para o Tribunal de Contas, que tem um prazo de 90 dias para analisar o edital e também dar suas sugestões. Então, a gente tem feito todo esse trabalho prévio, muito bem feito, muito detalhado, porque é algo que vai impactar o futuro da cidade nos próximos 20, 30 anos. Então, essa fase prévia, ela tem que ser muito bem feita. Não adianta a gente fazer as coisas às pressas e lá na frente, primeiro mês, a empresa pede reajuste de contrato, aumenta a tarifa, né, ou uma intervenção mal feita, ou algo que não resolve o problema da cidade. Então, a gente tem feito isso com muito cuidado, liderado aí pela Secretaria do secretário José Henrique, de Parcerias, Concessões e Convênios, e que a gente pretende, quanto antes, enviado para o Tribunal de Contas, tendo a devolutiva. Se feita a sugestão de melhoria, a gente faz, dando ok para o que está no papel, a gente lança o edital para no segundo semestre a gente ter uma empresa vencedora e poder iniciar esse processo do esgoto sanitário que Brusque espera há tantos anos. Certo. A última pergunta do ouvinte aí, porque não dá mais tempo, se puder responder em 45 segundos, vou tentar. Por gentileza. ele pergunta sobre a ligação Águas Claras Centro, que está em precárias condições, deve se referir à Rua Florianópolis e principalmente a 1º de Maio, né? Acredito. Certo. Qual é a perspectiva que se tem ali? Então, como a gente tem a obra da 1º de Maio pelo túnel, vocês da imprensa até estiveram presentes lá, a previsão é que a gente entregue ela no segundo semestre do ano que vem. Como a intervenção da Docaça em diante, né, ela vai ser via máquina, então vai ser colocado galeria. Não adianta a gente fazer um recap da via agora, sendo que vai ser aberto, né, segundo semestre agora, o primeiro semestre do ano que vem. Então a gente vai esperar concluir essa obra para poder fazer o recap na mesma forma que a gente tem cobrado, né, e tem se comprometido ali com o Ernesto Bianchini, que eu acabei de citar, do recap. Nós vamos fazer também nessa ligação, né, entre 1º de Maio, Rua Florianópolis, Augusto Clapote. Augusto Clapote até que tá boa, mas a gente vai fazer todo esse trânsito ali para melhorar a qualidade do asfalto também nessa região. Ok. Obrigado, prefeito André, pela presença, pela entrevista aí. Um bom dia, um ótimo trabalho. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Pena que o tempo é curto, né? Gostaria de ficar mais, mas eu entendo que vocês têm uma série de demandas aqui. Falamos aí quase 30 minutos. Prefeito, passa rápido, né, Sérgio? Mas obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. A gente fica à disposição dos ouvintes, nas minhas redes sociais, da Prefeitura. A gente está sempre à disposição para dar resposta. Para sim, para não, para prazo. A gente gosta de dar resposta porque as pessoas querem saber e é a nossa obrigação informar. Então, agradeço esse espaço aqui para a gente poder conversar com vocês e com toda a população.